Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, shalom de Deus, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, na nossa primeira live do dia, no nosso café com palavra, eu gostaria de estar aqui compartilhando com os irmãos uma palavra que chamou muito a minha atenção, que falou ao meu coração, e eu tenho certeza que estará falando ao seu coração também. No livro de Ruth, no seu capítulo 1, no seu verso 1, o texto ele diz mais ou menos assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Ponto vírgula. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, vírgula, ele e sua esposa, vírgula, e seus 2 filhos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele chama muito a minha atenção. Por quê? O território onde esse chefe, por nome de Elimeleque, esse responsável pelo lar, ele habitava, era em Belém de Judá. Belém de Judá, em outras traduções, vai dizer casa do pão, lugar de pão. Louvado seja Deus. E a história vai dizer que Elimeleque, com sua esposa, eles já tinham um convívio em Belém e viviam em Belém prosperamente, se você for ver por esse ponto de vista. A Bíblia fala que ele ouve falar que havia fome em Belém. E ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos e vai para uma terra por nome de Moabe. Escute isso. Moabe significa terra de desgraça, terra de maldição. Por quê? Se você for lá atrás no nome de Moabe, você vai ver o porquê que aquela terra tem aquele nome, porquê que ela é politicamente identificada como uma terra maldita. Eu não vou entrar nesses deméritos agora, porque não é o que eu quero trazer para os irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai morar em Moabe. Ele ouviu falar de uma fome num lugar onde tinha pão e toma uma decisão precipitada e vai para Moabe, uma terra de maldição. Começa até a habitar em Moabe. Só que o peso das nossas atitudes impensadas e precipitadas nos leva a uma ruína. Porque se passaram alguns anos, este chefe do lar, ele morre. Não demorando muito, os seus 2 filhos morrem. Olha só. E essa mulher, ela se encontra agora somente ela e suas noras, porque com o passar do tempo, seus filhos tomaram mulheres moabitas para serem esposas. Entendo que no fim disso tudo Deus tem um propósito, mas nós temos que tirar um contexto bom daquilo que falha o nosso coração. Se você for ver mais a história à frente, Ruth ela permanece com Noemi, Ruth permanece com Noemi. Orfa vai embora e fica elas 2. Mais à frente, ela se casa com Boaz e dali eles dão prosseguimento à linhagem. Inclusive, a descendência de Jesus ela é proveniente também de Ruth, uma mulher moabita. Mas a atitude que Elimeleque tomou, porque ouviu dizer que tinha fome em Belém e levou a sua família para um lugar a qual pagou o preço de morte, é aí que eu quero chegar. Às vezes, nós temos algo no nosso coração, nós temos uma convicção, mas quando nós abrimos a nossa boca e ouvimos algo de alguém, e se nós não estivermos convictos daquilo que nós temos na nossa mente, no nosso coração, e convicto daquilo que Deus ele nos chamou, nós acabamos nos confundindo e perdendo o foco. E nessa manhã, é a palavra que eu gostaria de trazer para você nessa manhã. Não perder o foco. Não perder a tua direção.
Porque a tua direção, ela tem que estar baseada em Jesus, dentro daquilo que Ele te prometeu. E dentro daquilo que Ele te fez, a promessa que está gerado no seu coração, você vai trabalhar para aquilo. E Deus assim vai estar abençoando. A Bíblia, ela diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Então você tem que estar ciente e preparado para estar ligado com isso. Porque nem todos que chegarão próximo de você, falar que você que é teu amigo e te aconselhar para o teu bem, realmente é para o teu bem. Nem todos que batem no teu ombro dizendo que é teu amigo de fé, irmão camarada, é realmente teu irmão camarada. Nem todo mundo que diz que é Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que evitar falar mais e ouvir, evitar falar menos e ouvir mais. Porque tem pessoas que nunca vão querer ver você melhor do que elas. Querem ver você bem, mas menos que ela. Então, quando vê o processo de Deus sendo realizado na tua vida, a exaltação de Deus chegando, então aquilo, querendo ou não, traz um certo desconforto. Porque não é nem às vezes pela pessoa, é pelo que o adversário já disseminou dentro do coração dela. Porque em Efésios a Bíblia também vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra a pessoa, mas é o que está induzindo e usando aquela pessoa. Então, se a gente não tiver um certo cuidado, uma certa sabedoria, a gente acaba, falhando em muitas coisas. Mas nessa manhã, nesse café com Bíblia, é a palavra que eu gostaria de deixar para você. Fale menos, ouça mais e preste atenção nos recados que Deus ele tem te dado, para que você não venha perder o foco daquilo que Deus ele te prometeu. Não faça como Elimeleque, que ouviu falar e saiu do lugar que tinha pão, gente. Belém era uma terra que tinha pão, uma terra de fartura. E mesmo passando por momentos difíceis e dificultosos, ele está na terra dele. Então, prosperar na sua terra, em algumas questões é difícil, mas em outras também, é complicado. Mas, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus ele possa estar te abençoando. Você que segue no nosso canal, nos siga, aí na nossa página, Pastor Paulo Maréia Oficial. Essa página é nova, como eu tinha falado para os irmãos, eu perdi o acesso à minha outra, e essa daqui é nova. Então, meus 1000 e poucos seguidores que eu tinha na outra plataforma, na outra página, vocês que estão assistindo nosso vídeo, vou até começar a marcar, a minha outra página para vocês terem acesso e vocês passarem a nos seguir aqui, nos seguir também lá no YouTube. Nós estamos também com a nossa página no YouTube, Pastor Paulo Maréia Oficial também, vai lá, Pastor Paulo Maréia. Os vídeos que eu lanço aqui, eu estou lançando lá também, Por quê? Porque o intuito e o propósito é apregoar a palavra de Deus. O propósito é estender essa página, esse canal, esses recados do Senhor para quem está precisando também. E que Deus, querido, nessa manhã venha estar te abençoando, que o Shalom de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e seja bênção para essa geração. Deus abençoe.